Eu, quase todos os dias aqui, quando uso esse microfone, eu tento fazer um comentário, uma avaliação, alguma coisa em relação ao setor saúde e a outros setores importantes. A educação tem sido... Ontem reclamei muito aqui da decisão do Tribunal de Justiça contrária, tornando inconstitucional a lei de climatização das salas de aula. Também discutimos muito aqui a questão da mobilidade urbana. Também discutimos aqui, muitas vezes, a questão da segurança pública. Esses 4 fatores, presidente, são aqueles que têm levado às ruas, não só as ruas fisicamente, como as ruas através de noticiários de jornais, através da internet, toda a reclamação da população brasileira. Nós podemos resumir pelo menos nesses 4 pontos. As pessoas estão indo às ruas, as pessoas estão indignadas com a segurança pública, com a saúde, com o transporte e com a educação. Além de outras coisas, mas esses 4 são os carros-chefes, conforme a Fundação Getúlio Vargas mostrou ontem, numa pesquisa publicada no domingo. O que acontece é que todos nós estamos vendo que não adianta maquiagem. Ontem eu apresentei aqui ao RJTV, mostrando que aquilo que a Prefeitura disse sobre a medicação da tuberculose estava sendo desmentido pela TV Globo. Ou seja, é por isso que as pessoas estão cada vez mais indignadas. A indignação não é somente das pessoas politizadas, não é somente de determinados movimentos sociais que estão vendo, já viram antes dos outros problemas que a cidade, que o Estado, que o país vai enfrentando. Mas, senhores, todos nós sentimos, e nós políticos mais do que qualquer outro, a indignação da população com a política, a indignação da população com o que está acontecendo. Você vê os jornais, mesmo os jornais que defendem veementemente o governo do Estado ou o governo municipal, sendo obrigados a dizer que todas aquelas obras que foram pomposamente apresentadas aqui não chegarão a tempo. Isso não é torcer contra, isso é avaliar a realidade. Estamos vendo que os campos de futebol, que o Itaquerão lá em São Paulo, não vai ficar pronto como deveria ficar para uma partida de estreia da Copa do Mundo. Todos estamos vendo, ontem em Brasília mostrou a indignação da população com o que aconteceu na construção, na reforma do estádio Mané Garrincha. Então todos nós há muito tempo estamos reclamando. Eu já ouvi várias declarações assustadoras. Muitas vezes, quando eu leio o jornal, quando eu entro na internet, vejo que o que ainda não saiu no jornal no dia seguinte, quando eu leio, quando a gente acessa o YouTube, vê alguns vídeos, eu já vi coisas assustadoras. Eu já vi declarações absolutamente irresponsáveis. Mas, senhores, eu não podia deixar passar um horário dentro da Casa Legislativa, que eu tenho oportunidade de falar, para citar um dos maiores absurdos que eu já vi em toda a minha vida, que é a notícia que hoje é publicada por quase todos os jornais do Brasil. Se essa crítica que eu estou fazendo fosse feita, por exemplo, por alguns jornalistas que têm razões e brigas com essas pessoas há muito tempo, seria uma coisa até se entender. Mas a minha indignação é porque eu nunca tive nenhum tipo de contato, a não ser vê-los pela televisão, com as pessoas, tanto da família quanto as pessoas que deram essa declaração hoje, divulgada através das redes sociais. Eu não entendo como é que nós vamos continuar vivendo num mundo ouvindo quietos, sem reação, se é possível alguém não ter reação a declarações como essa que foram divulgadas hoje pelos jornais. Eu me refiro à declaração, e não é de uma pessoa velha, é de uma jovem, a jovem Joana Avelange. Joana Avelange, que é filha
do ex-presidente da CBF, que acabou tendo que fugir rapidamente do país, filha do Ricardo Teixeira, o presidente que saiu corrido, e neta do ex-presidente João Avelange. Ela tem 2 familiares que estão envolvidos nos maiores problemas que o futebol brasileiro tem que responder mundialmente. Pois bem, ela, evidentemente, pela sua ligação familiar, é integrante do comitê organizador local da Copa do Mundo. Algumas pessoas ficaram muito irritadas quando o Ronaldo mudou de lado. O Ronaldo, até bem pouco tempo, brigava com os membros da FIFA, defendia o comitê organizador, do qual faz parte. De repente, de uma hora para outra, o Ronaldo resolveu assumir o seu voto no candidato Aécio Neves. E aí passou a criticar a presidenta Dilma e toda a organização da Copa do Mundo, que há muito tempo o Romário já tinha avisado para ele que o negócio não ia bem, mas ele não acreditou. A senhora Joana Avelange, que é então integrante do comitê organizador da Copa do Mundo, filha do ex-presidente Ricardo Avelange e neta de João Avelange, ex-presidente da FIFA, compartilhou um texto na internet, no Instagram, em que, entre outras coisas, está escrito o seguinte: o que tinha que ser gasto, roubado, já foi. Se fosse para protestar, que tivesse feito isso antes. Ela, provavelmente, atrapalhada nas reuniões, anteriores a hoje, onde roubaram muito, conforme ela confirma, não conseguiu ver que as pessoas estão reclamando há muito tempo. Os jornais estão cheios de críticas há muito tempo. A imprensa independente, se é que ela existe, acho que existe, pode ser até não um número não tão grande, mas ela existe. Os jornalistas esportivos, basta quem gosta de acompanhar ESPN, o jornalista Juca Kfouri, por exemplo, que tem, como disse, a honra de ter sido processado por todos esses dirigentes da CBF, acabou de ganhar uma causa em que o atual presidente José Maria Marins tentava condená-lo por injúria e difamação, e o juiz terminou o processo dizendo que, ao contrário, tudo aquilo que era afirmado pelo jornalista Juca Kfouri é absolutamente verdadeiro e de domínio público. Então, a imprensa tem dito isso há muito tempo. E a senhora Joana Avelange parece querendo manter o nome da família no lado errado do esporte brasileiro, vem a público fazer uma declaração dessa. Isso significa o completo descompromisso com qualquer coisa. O que tinha que ser gasto, roubado, já foi. Ou seja, estamos diante de uma declaração pública de uma pessoa que é membro do comitê organizador da Copa do Mundo, que reconhece que já roubaram o que tinham que roubar, não vai dar nem para roubar mais. Isso é de uma gravidade que eu acho que não dá para levar na brincadeira, porque isso hoje está sendo divulgado e comentado pelos jornais como se fosse uma brincadeira. Isso é muito sério. Isso não foi falado por algum militante de esquerda, jovem, sonhador com a revolução, com a transformação socialista do país. Não é isso. Não é um jovem. É uma pessoa de absoluta responsabilidade. Não é uma pessoa de oposição ao governo. É uma pessoa que trabalha dentro do comitê organizador. E a minha intervenção aqui, senhores, é para que a gente entenda. Eu não consigo compartilhar, e acho que isso não é coisa de gente jovem, mas eu não consigo compartilhar com a possibilidade de se usar os microfones para se falar tudo que a gente quer, sem entender as repercussões do que a gente diz. Seja para defender uma posição de governo, seja para se contrapor a uma posição de governo, seja para defender uma ideia, seja para contrapor uma ideia, eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Quando eu vejo aqui, por exemplo, o vereador 5 vir a essa tribuna, defender uma série de temas polêmicos, eu vejo, e tenho muito orgulho de ser seu companheiro de partido, vejo defendendo essas ideias sempre municiado de documentação, sempre municiado de estudos sobre isso,
que podem ter contraponto, que podem não convencer as pessoas, mas ele não está vindo aqui apenas defender uma ideia que tem divergências na sociedade, mas ele está defendendo essa ideia em cima de colocações. Quando eu vejo as autoridades virem aqui e dizer que é mentira determinadas coisas que são ditas aqui, e irresponsavelmente, no dia seguinte se prova que mentirosos são eles. Eu acho que estamos no momento da sociedade brasileira, e provavelmente é por isso que a sociedade está de saco cheio das autoridades. É por isso que muitos sindicatos começam a perder o controle para aqueles que não são da diretoria do sindicato. Por isso que a sociedade começa a entender que as modificações têm que vir de um outro lugar do que estão vindo agora. Quando as pessoas vão à rua reclamar, quando as pessoas vão à rua brigar, e se misturam, por exemplo, algum grupo de pessoas que quer fazer de outra maneira, e que essas pessoas não querem apenas mostrar a sua indignação, nós temos que respeitar. Porque é claro que a cada momento, a cada demonstração das autoridades brasileiras, a cada demonstração numa declaração como essa, isto aqui é um retrocesso enorme. É um retrocesso enorme em relação ao que se imagina para um país como o nosso, se imagina para uma sociedade como a nossa. Isto aqui significa o seguinte: eu estou me lixando para o que está acontecendo. Se estão roubando ou não estão roubando, isso não me interessa. Se dizem que o meu pai roubou ou não roubou, isso não interessa. Você vê a irresponsabilidade dessa moça. Das pessoas mais acusadas hoje no Brasil de mau uso do dinheiro público, do dinheiro do esporte brasileiro, é o pai dessa senhora. E ela, com a maior tranquilidade, solta uma frase dessa, achando que ela estava deitada num sofá e digitando, provavelmente num iPad ou num smartphone, digitando aquilo que o que eu boto com o dedo não faz diferença nenhuma. Ela não entendeu, ou se entendeu é pior ainda, que uma declaração como essa é devastadora em relação às autoridades públicas desse país. Isso aqui significa o seguinte: roubou mesmo e vai ter que engolir.